Normal. Então vamos lá, gente. Bom, então aqui a gente tem a tela inicial do QGIS. Como que a gente faz? Aqui tem as ferramentas principais, né, que a gente pode utilizar, tem N ferramentas aqui. Mas o que nós vamos precisar nesse primeiro momento? Adicionar um shape, né? Então eu mandei para vocês por e-mail o shape série e série 2, tá? Eu gostaria que vocês adicionassem o shape série, tá? Então, só para retomar aqui, para recapitular como que a gente pode fazer isso, a gente pode ir aqui nessa parte superior de ferramentas, camada, adicionar camada vetorial. Ou a gente pode ir direto aqui, ó, no ícone aqui do cantinho, que é adicionar camadas, que é uma forma mais rápida de fazer isso também, tá? E aqui, né, em fonte, eu vou buscar onde eu salvei. Ô, Tami, deu uma travadinha aqui. Deu uma travadinha, então vamos retomar. Vamos retomar. Deu, você falou assim, vem aqui em 3 pontinhos, daí travou. Tá bom, então tá. Eu disse que tem duas formas da gente adicionar o shape, né? Aqui em camadas ou nesse ícone lateral aqui, ó. Que também é um acesso mais rápido e direto, tá? Se a gente clicar aqui em adicionar camada, a gente vem aqui em fonte, nos 3 pontinhos, e busca o nosso shape, tá? E aí vocês vão buscar a pasta onde vocês salvaram o shape que eu mandei para vocês. No meu caso, estou com o shape aqui, série. Ó, ele tá mostrando todas as extensões aqui do shape que eu falei para vocês, o DBF, a da projeção, o shape, o vetor, né? A tabela de atributos. Eu posso clicar direto aqui em shape, só na extensão shape. Eu posso também pedir para ele mostrar só os arquivos que tem extensão shapefile, que fica mais fácil também. Abrir, adicionar, fechar, certo? Aí ele já vai trazer o shape aqui para mim. Esse meu shape, ó, só para retomar a questão da projeção, ele já tá aqui, ó, em Sirgas 2000. Então tá tudo ok. Eu vou trabalhar em escala estadual, depois eu vou montar um mapa em coordenada geográfica, então tá tudo certo, né? Então a primeira etapa é vocês adicionarem esse shape, certo? Depois eu quero que vocês espacializem as taxas, né? E aonde que estão, onde está essa informação? Essa informação está na tabela de atributos. Como é que a gente visualiza a tabela de atributos? Se a gente clicar aqui com o direito no mouse, abrir tabela de atributos, a gente consegue visualizar todas as informações que nós temos aqui nessa base de dados, tá? O que eu coloquei para vocês aí? Uma coluna de população, uma coluna referente aos domicílios do estado, uma coluna referente a saneamento, que eu considerei saneamento inadequado, que seria domicílios que não têm coleta de esgoto, ou que tem fossa rudimentar, ou que não tem também atendimento por abastecimento de água por rede pública, nem uma nascente que seja dentro da propriedade, qualquer outra condição de abastecimento de água. Coleta irregular de resíduos sólidos, que não seja através do sistema público de coleta também, que não seja através de caçamba, né? Ou seja, que queimam em propriedade ou que dispõem em terreno irregular. Eu coloquei também uma classe aqui de domicílios de baixa renda, que são domicílios onde o responsável recebe no máximo até, eu acho que um salário mínimo e meio. Aqui é a porcentagem de analfabetismo, uma coluna referente à população vulnerável e também uma população aqui só de pessoas, população branca, tá? Isso aqui já tinha um arquivo pronto de uma análise anterior. E aqui o B 2010 é o quantitativo de casos de dengue para 2010, para cada município, e o quantitativo de dengue em 2013. E depois eu fiz um cálculo aí da taxa, que nada mais é então a relação, né, entre o quantitativo de caso bruto pela população e eu multipliquei a cada 1.000 habitantes, tá bom? Então eu gostaria que vocês espacializassem tanto a taxa para 2010 quanto a taxa para 2013, certo? E aí essa etapa de espacialização eu não vou repassar, vou esperar. Vou deixar com vocês aí, quebrarem a cabeça um pouquinho, tá bom? Vou dar uns minutinhos para vocês.
e aí eu já retorno para ver se deu certo. Se vocês não quiserem só quebrar a cabeça, no passo a passo que eu fiz no módulo 1 tem como fazer isso, tá? Mas, basicamente, vocês vão entrar em propriedades, simbologia e espacializar os resultados das duas colunas, tá bom? Então, eu vou deixar aí com vocês uns 15 minutinhos e a gente retoma para ver se deu certo. Tranquilo? Ok. Então, tá bom. Prontinho. Aí, legal. 2010, Esse é 2010, né? certo. E Eu 2013? fiz. E esse é 2000. Peraí. 2013. Põe 2010 de novo. Isso. Ah, tá. Porque eu tive a impressão que eram os mesmos dados. Desculpa. Não, eu achei bem semelhante. É que eu fiz só 5, né? Gradientes ali, 5 Aham. escalas. Aham. 2010. Então, esse é 2010 e Sim. esse é 2013. Tem diferença, sim. Tem diferença. E Uhum. qual que é o modo que você escolheu para espacializar? Aí, deixa eu olhar aqui, porque eu não lembro de cabeça. Peraí, Tá. vou abrir aqui. Ó, intervalo igual, Intervalo igual. 5 classes, que ele abriu diversas aqui, né? Eu fui Aham. experimentando, deixei em 5 só. E é isso. Aí você achou melhor espacializar assim os resultados, então, Sim. através do intervalo Uhum. igual. E o que você tem a me dizer dessas duas taxas, Fábio? O que você consegue Então, no primeiro momento, assim, eu fiquei observar? bastante dúvida nesse intervalo, sabe? Eu confesso que eu não me lembrava direito o que Uhum. falar sobre eles, né? Sim. Qual seria o mais adequado, assim? Eu, na hora, assim, agora na hora eu não me lembrei o que Aham. fazer com eles. Então, eu fiquei bem em dúvida quanto aos se eu estou usando ou não o mais adequado, né? Uhum. Eu não sei dizer por não lembrar mesmo, mas aí eu fiz os Nesse dois iguais. caso, era uma opção, né? Ou intervalo. Eu queria mesmo que vocês testassem para ver o que facilitava a interpretação visual de vocês, né? E o que no entender de vocês seria mais interessante para as pessoas verem, né? Com relação às taxas de dengue, tanto para 2010 quanto para 2013, né? Você achou melhor, então, espacializar através do intervalo igual. Mas, espacializando esses dois resultados, o que a gente já pode tirar, num primeiro momento, de observação com relação à espacialização dessas taxas no estado do Paraná? O que a gente consegue já observar com relação a esses dois períodos? O que você acha? Eu Eu vou fazer, diria, vou fazer uma pergunta mais. Não, vou deixar você concluir. Vamos lá. Pode falar. tá, comparando a esses dois períodos só, né? Isso, só os de 2010 e 2013. Isso, eu diria que em 2010 houve um aumento dos casos, De 2000. porém, Uhum. o número, em 2013, desculpa, na Isso. segunda etapa, né? Aham. Porém, a localização das cidades mais atingidas, por mais que não sejam as mesmas cidades, estão nas mesmas áreas, que é aqui no norte. Aqui, ó, Uhum. nessas áreas mais escuras de 2010 e também 2013, ó, aqui em cima e um pouquinho mais para baixo, mas essa mesma Mesmo. região do estado. Isso mesmo. E eu diria, inclusive, que por se tratar de dengue, tem poucos casos, né? Poucas cidades que estão bem atingidas, né? A grande parte do mapa, tanto 2010 quanto 2013, está nos pouquíssimos casos, né? Apesar de ser uma escala diferente, porque ó, de 0 a 16, o primeiro de 2010, e o segundo ficou de 0 a 35. É uma escala que não dá para comparar muito bem, né? O número de casos é bem Exato. diferente. Exato. É Mas importante. a centralização dos casos, pensando em territórios, ficou bem semelhante. Isso é legal. Era isso mesmo que eu queria passar para vocês, que a gente fizesse essa prática. E, Fabiane, você falou uma coisa muito importante. Eu não tenho como comparar os dois porque eu estou com escalas distintas de espacialização de dados. Eu consigo perceber que em 2013 eu tenho um máximo de casos mais elevado, quase aí, pouco mais que o dobro, né? Do que Isso. o Uhum. ano de 2010. Mas assim fica difícil de eu fazer uma comparação. E é Uhum. importante você dizer isso, porque a maioria dos trabalhos que a gente vê quando faz uma comparação assim de série anual não tem essa preocupação.
né? Espacializa simplesmente ali os resultados, apresenta os mapas e faz a interpretação. Tem uma forma da gente fazer isso, tá? No QGIS, para facilitar essa interpretação. Eu vou fazer aqui com vocês, tá bom? Tá. Até para vocês terem isso salvo depois, porque eu acho muito importante. E muito importante mesmo você ter destacado essa questão, tá? Então eu vou voltar aqui no meu QGIS. Vocês estão vendo o QGIS? Posso parar de apresentar, né, professora? Pode, desculpa, eu Tá. tenho que Não, tranquilo. ativar o meu. Eu vou compartilhar aqui, certinho? Tá dando para ver? Agora tá. Tá, né? Então eu vou espacializar 2010 e vou espacializar 2013. E já aproveito para quem teve alguma dificuldade para repassar. Então, como que a gente faz isso? Posso clicar aqui 2 vezes, tá? Ou clicar com o direito aqui no mouse, propriedades, simbologia. Como são números, a gente tem que usar então o modo graduado. Se fosse classes, né? Por exemplo, tipos de solo, falando de geografia, ou um tipo de clima, né? Poderia ser categorizado. Por quê? Porque aí eu tenho um nome, não um número, tá? Mas trazendo isso para a realidade da saúde, poderia ser o seguinte: índice de vulnerabilidade de saúde, baixo a alto, tá? Aí eu teria que fazer uma classificação, ou seja, categorização, e não utilizar o graduado, que é para números. Então eu ativo aqui graduado e busco o valor. Então vamos espacializar primeiro a taxa de 2010. Eu escolhi aqui quebras naturais, que é o que eu costumo utilizar mesmo. 5 classes e ok. Então aqui eu tenho a série 2010. Vou renomear. Série 2010. E essa aqui de cima eu vou preencher com as taxas de 2013. Vou escolher o mesmo padrão de cores. Acho que é essa. Aplicar OK. Aqui eu tenho 2013. Bom, como é que a gente pode, então, formatar essas duas escalas, igualar, né, os valores de intervalo para que a gente possa ter um nível de comparação? Bom, isso exige um tratamento que é um tanto quanto manual, tá? E de validação e interpretação do técnico que está fazendo o mapa. Bom, como são só 2 anos, o que a gente pode observar aqui? Qual que é o meu máximo de casos? 177 casos a cada 1.000 habitantes, isso para 2013, tá? Então é importante que pelo menos a última classe abranja esse valor, tá? Para que a gente justamente consiga identificar os municípios que tiveram essas máximas de classes, que é o mais interessante, né? Ver aonde que está esse máximo de quantitativo de casos. Então, como que a gente pode espacializar isso? Posso entrar aqui novamente em propriedades e eu posso alterar os valores relacionados à legenda, tá? Manualmente mesmo, se você clicar aqui dentro, ó, você consegue alterar esses valores. Então, vamos supor, eu quero que a primeira classe vá de 0 a 10 casos, para arredondar. Aí ele já vai fazendo o ajuste. De 10 a 20 casos. 20 a 40. E aqui eu já vou dobrar de 40 a 80 e eu quero que aqui seja acima de 100, tá? Eu quero que ele pegue esse 100. Então eu vou deixar mesmo de 80 a 177 e aqui na legenda eu vou alterar. Eu posso escrever acima de 100 casos. Por que acima de 100 casos? Porque aqui em 2010 eu tô arredondando, isso foi uma escolha minha, tá? Vocês poderiam fazer essa escala de uma forma diferente, de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, da forma que vocês acharem mais interessante espacializar, desde que vocês deixem claro isso na metodologia que vocês fizeram essa alteração, tá? Mas nesse primeiro momento eu vou optar por espacializar assim. E arredondar e deixar como máximo da minha classe acima de 100 casos. Então eu vou aplicar
Ele já vai fazer uma pequena alteração aqui e vou fazer o mesmo para 2010. Vou pedir que ele ajuste os meus casos de 0 a 10 na primeira classe, de 10 a 20, 20 a 40, 40 a 80 e de 80. E aqui eu vou dizer que é acima de 100, né? Vamos ver se ele vai... Aqui, ó. Aí ele já identificou que não tem acima de 100 casos. Agora eu consigo comparar. Se eu colocar os dois mapas, certo? Mas isso é uma forma, isso é manual, tá? Porque Ô, Tami, mas daí você não perdeu onde teve mais casos ali para 2010? não, porque aí ele ajusta para fugiu o nome, desculpa. Para outra escala aqui, ele joga o valor máximo para outra categoria dentro Eu fiquei com a impressão que de 80 a 100 se perdeu daí, não? Não, quer ver, ó, vamos ver aqui de novo. Deixa eu espacializar de novo. Pra gente localizar onde que tá o... Porque, na verdade, ele nem tem 80, professor, ó. Ele quase chega a 80, ó. Isso, é que eu já arredondei. O máximo deles... tem um município bom aqui, ó, pra gente identificar, vamos ver. Esse aqui, em 1º de maio, foi... Em 2010, 68. Vamos ver esse aqui. Ah, é porque ele não teve. Ele não teve, Tá, exatamente. entendi. Agora eu entendi. Aí agora a gente consegue identificar bem, assim, que a gente consegue comparar os dois mapas. Fica mais fácil se a gente conseguir colocar os dois mapas, né, lado a lado, para a gente conseguir fazer essa análise comparativa. Mas aqui, ó, deixa eu achar. Em 2010, quase 80, aqui no município de Cruzeiro do Sul, esse aqui, ó, aqui de cima. Então, deixa eu tirar o... Aí eu vou deixar bem próximo aqui. E vou fazer esse ajuste novamente. 10 a 20. Cruzeiro do Sul, que é esse município aqui que a gente vai espacializar de novo, ele teve quase 80 casos a cada 1.000 habitantes em 2010, tá? 40, 80. Acima de 100. O que ele vai fazer? Ele vai jogar Cruzeiro do Sul para essa classe aqui, de 40 a 80, entendeu? Antes ela estava na classe máxima, agora ele vai jogar ela para uma anterior. Não, entendi, perfeito. Ó. Aí, ó. Aí agora a gente consegue comparar. Professora, Pode falar. mas aí isso impacta diretamente na interpretação do mapa, né? Sim, com certeza. Porque o que era uma cidade que supostamente antes, vamos usar de exemplo o Cruzeiro do Sul, apesar de não ter dado uma diferença tão grande, mas era antes o alto risco, vamos dizer assim, né? A cidade mais... E agora já não é tão alto risco assim. Exatamente. Ó, exatamente. Mas aí, isso é importante a gente falar. Mas é que tem gente pior que ele, Fábio. Isso. Uhum. Mas pensando num trabalho, é a maneira de interpretar correta, né? Independente, não exclusivamente do número do ocorrido. Sim. Mas você tem que pensar em todo o período que você está estudando. Se você vai fazer uma análise comparativa anual, o ideal é que você faça essa padronização de escala na legenda de dados. Tá. Para que as pessoas realmente consigam entender, fazer essa análise mesmo que é comparativa, né? Onde que tem mais, onde tem menos. Mas o que é mais, o que é menos? Aí é outra questão, né? Então, por exemplo, se a gente está trabalhando com hanseníase, a gente tem uma referência da Organização Mundial da Saúde, que é até o que é aceitável. Até um caso a cada 10.000 habitantes, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver errado, né? Aí, dengue, tem alguns trabalhos, tem algumas referências, alguns manuais do Ministério da Saúde que dão um norte pra gente, que a gente pode usar como referência, entendeu? Então, vai depender do que você está trabalhando, da doença que você está trabalhando.
que você pode usar de referência para fazer a espacialização e essa padronização, né, da escala da legenda. Tá? Mas se não tiver uma referência, você faz a divisão da forma que você achar melhor para fazer essa interpretação. Mas é importante que se deixe claro que tem essa intervenção, que teve essa intervenção manual para fazer essa padronização. Eu não tenho como padronizar de forma igual os 2 anos. Por quê? Eu tenho amplitude de dados diferentes para os 2 anos. Eu tive máximas de casos diferentes, né? Não adianta, por exemplo, a máxima de casos de 2013 foi 170 e não 100. Mas eu não tenho esse 170 em 2010. Então eu vou ter que usar eu vou ter que interferir, eu vou ter que definir, né, qual a escala o padrão que eu vou utilizar. Não tem como, né, infelizmente. E não tem como eu colocar, como eu disse para vocês, igual, né, ter os mesmos municípios nas mesmas escalas de intervalo, no mesmo intervalo das escalas, porque eu tenho amplitude de dados diferentes, então não tem como. É igual aqui no meu caso da minha tese, eu estou trabalhando com 3 doenças que têm uma amplitude de dados totalmente diferentes, que é a leishmaniose, a hanseníase e a dengue. A dengue é um absurdo de casos, né, nos municípios do estado. Hanseníase eu tenho um quantitativo interessante, mas é bem inferior. E leishmaniose ainda bem mais inferior. Então, não tem como equiparar a escala de leishmaniose para dengue, porque são amplitudes de dados totalmente diferentes, né? Deu para entender? Sim. Sim, deu sim. Mesmo? Deu para ficar claro aí o que eu quis dizer? Isso não é obrigatório, tá? Mas geralmente Sim, perfeito. as revistas boas, né? Elas exigem isso, né? Que você faça essa padronização de legenda, para que realmente eu possa comparar, né, a condição de um município em anos diferentes. Acho que essa é a melhor forma de eu explicar isso para vocês. Né? O que é Londrina em 2010 e o que é Londrina em 2013, por exemplo, com relação à dengue. Londrina está aqui, né? Em 2010, Londrina está numa escala de 0 a 10 casos a cada 1.000 habitantes. Bom, teve poucos casos em 2010. Tá estranho isso aqui, né? Mas eu juro para vocês que eu peguei esses dados aqui do DataSUS, tá? Esses aqui são dados reais, não são fictícios, não. Eu ia perguntar se eram dados reais. Esses aqui são dados reais. Inclusive, os dados socioeconômicos que a gente vai rodar aqui são dados reais também, tá? Que eu peguei do IBGE. Maringá, que está aqui, por exemplo, ela já tem uma condição um pouquinho superior, né? De 10 a 20 casos. Mas qual que é a realidade desses 2 municípios em 2013? Aqui, em 2013, aí eu já tenho Maringá numa escala inferior, antes ela estava de 10 a 20, agora está até 10 casos. E Londrina se mantém no mesmo quantitativo. Então, eu consigo fazer essa análise, né, comparativa para cada município, na sua individualidade, para cada ano, que é importante, mas também com relação às regionais. Ó, né? Eu consigo ver perfeitamente que em 2013 tem um aumento de quantitativos de casos acima de 100 casos a cada 1.000 habitantes, nessa região mais norte aqui, ainda é norte, noroeste, quase noroeste aqui já, tá? Que em 2010 eu não tinha. Então, agora, padronizando, né, a escala aí de dados, eu consigo fazer uma interpretação bem mais fácil, né? E na hora de escrever também, né? Vocês concordam? Fica muito mais tranquilo de fazer a descrição também na hora de fazer o texto. Certinho? Todo mundo conseguiu fazer, espacializar? Alguém ficou com uma dúvida? Quer que a gente repasse alguma coisa? Ô, Tami, desculpa, eu tô salvando 10 por cima do 13. O que eu tô fazendo? O que eu tenho que fazer? Como assim, salvando? A hora que aparece aí do ladinho, do lado esquerdo, a série 2013 e 2010, tá ficando. Eu salvo um, daí some o outro. Você consegue tirar uma foto e mandar pra mim? Eu já imagino o que tá acontecendo, mas quero ter certeza.
Calma aí. Certo. Na hora que você mandar, você me avisa, fazendo favor, Ju. Tá, aviso. Tami, tomando. Acho que foi. Vamos ver. Fica assim. Aí eu vou fazer a 2013, que eu já fiz várias vezes, some essa daí do 2010. Você vai ter. Eu acho que eu já sei o que tá acontecendo. Deixa eu só confirmar. O que acontece, Ju? Você precisa duplicar o seu shape aí nessa área. E aí em um shape você vai espacializar 2010 e no outro o 2013. É isso que está Tá. acontecendo. E é bem simples de fazer isso, tá? Como é que você faz? Clica aqui com o direito e duplicar a camada. Tá. Depois eu vou renomear. Isso, aí você espacializa um em 2010 e outro em 2013. Tá bom. Obrigada. Certo? De nada. De nada, de nada. Vamos lá. Então, pessoal, o que eu tinha pensado para segunda parte aí das nossas atividades? E quero ver com vocês. Vocês viram os e-mails, né, que eu mandei para vocês com relação à atividade. Eu vou interromper um pouquinho a gravação aqui para a gente